Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça, paz da parte do Senhor Jesus Cristo, todos nós que aqui nos encontramos nessa manhã de domingo para prestar esse culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. É sempre bom estar na presença do Senhor, sempre é bom cultuar o seu nome, sempre é bom a gente estar juntos para juntos também crescermos na palavra, no conhecimento e juntos podermos nos preparar sempre melhor para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quero ler nessa manhã no livro de Atos, no capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11. Finalzinho do verso 22, 23 e 24, que nos diz assim a palavra: E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Os acontecimentos que se deram no capítulo 10 do livro de Atos, toda essa situação da ida da casa de Cornélio, do centurião, foram acontecimentos que a gente pode dizer hoje assim, foram decisivos para a igreja. Decisivos no sentido de que ou a igreja fazia o que ela estava sendo proposta a fazer, ou ela se transformaria numa seita judaica. Ou seja, é decisivo nesse sentido. A igreja estava sendo chamada a não só sair, mas ter uma mensagem transcultural. Uma mensagem para todas as pessoas. Não era uma mensagem para o judeu, o judaísmo. Não. Era uma mensagem para o mundo. Uma mensagem para todas as pessoas. E o capítulo 10 de Atos vai mostrar como que essas coisas, elas começaram a ser quebradas, partidas, essas tradições, esses ranços, essa dificuldade que as pessoas têm de romper com o seu círculo, com o seu pequeno mundo, com o seu grupinho, com as pessoas com as quais a gente elege as pessoas e diz: esse é meu grupo, essa é minha tribo, esse é o pessoal com o qual eu vou lidar com ele na minha vida, no meu cotidiano. E aí as coisas ficam assim, né? Presas, ficam fechadas. E aí vem Deus, aí vem o Espírito Santo e diz: mas não quero assim não. Eu não quero assim. E pega um homem todo cheio de gesso, engessado como Pedro, e manda Pedro, né, para começar uma coisa que não era dele. Pedro era uma pessoa assim, muito presa, né, nessas tradições, muito preso no judaísmo. A gente diz assim: Pedro é o homem, é o judeu, é judaico. E depois ele vai mostrar que quando Deus transforma e quando Deus muda, então tudo isso é vencido. Nós é que somos assim, nós temos essa coisa assim. Mas Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que muda, que transforma, que trabalha no coração do ser humano, essas coisas podem mudar. A ordem Não é aqui a ordem é lá no final do Evangelho.
É Mateus 28 que vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem. Mas veio a seguir, por conta das tradições, a contra-ordem. E qual era a contra-ordem? Olha, preguem apenas para os que são da sua raça, da sua tribo. Pregue para o seu pessoal. Fale para o seu pessoal. É um patrimônio nosso. É um patrimônio da nossa nação, do nosso povo. Isso é a contra-ordem. Essa contra-ordem é humana. A ordem de Deus é todo mundo, toda a gente, todas as raças, todas as tribos, todas as pessoas. Sempre foi assim. Esqueceram? Não esqueceram. É que aí entra o jeito humano, entra a nossa forma de fazer as coisas. Os judeus não queriam falar senão os da sua própria raça. Você olha aqui no versículo 19, um pouquinho antes do capítulo 11. Então os que foram dispersos por conta da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam. E se espalharam para onde? Se espalharam para vários lugares, para várias regiões. Mas eles queriam pregar para os da sua própria raça, porque respaldados nas atitudes de Pedro, que era um líder, e que ele seguiu aquele líder. A mentalidade era qual? Era bairrista. A mentalidade era exclusivista. Isso é para nós. Ou seja, havia um preconceito muito grande, mas esse preconceito precisava ser vencido. E como é que ele vai ser vencido? Deus vai usar pessoas para vencer esses preconceitos. E Deus vai usar um homem chamado Barnabé para ele mudar essa história. Ele é o homem que Deus usou. Veja que os cristãos, como diz o texto, eles se espalharam por onde? Eles foram para a Fenícia. Fenícia não existe mais. Fenícia é o Líbano hoje. Foram lá para a Fenícia, para o Líbano. Foram para Chipre, que é uma ilha lá do Mediterrâneo. Foram para Antioquia. Antioquia é a atual Turquia. Ou seja, era espalhando mesmo, quase chegando na Europa. Turquia é uma porta para a Europa. Turquia, em Istambul, não, tem lá uma ponte que liga. De um lado é Oriente, do outro lado é Ocidente. De um lado é Ásia, do outro lado é Europa. Quer dizer, e Deus está espalhando essas pessoas por todos os lugares. E aí quando a igreja começa a se espalhar e chega a Antioquia, ou seja, chega a Turquia, aí o pessoal de Jerusalém diz: tem que mandar alguém lá, tem que mandar uma pessoa lá. E quem que eles mandam? Eles resolvem mandar Barnabé. Vai, Barnabé, vai lá em Antioquia, vê o que é que está acontecendo, vê qual é o movimento, o que precisa ser feito. Vai lá, porque precisa animar aquelas pessoas, fortalecer os crentes que surgiram ali naquele lugar. E Barnabé então é o homem que vai ser enviado para essa missão. Barnabé, a gente pode classificar ele como o encorajamento em pessoa. Sabe como é que é isso? Uma pessoa encorajadora. Barnabé começou assim, quando acontece todas aquelas experiências com Paulo, que Paulo primeiro perseguia e tal, e matava, e estava dando apoio a quem estava fazendo isso, até sancionou, não se incomodou lá com a morte de Estevão, e tudo isso acontecendo, e aí depois de repente acontece a experiência de Atos 9, e então tudo muda na vida de Paulo. Mas não é assim que acontece na relação com as pessoas. Você fazia um monte de coisa num dia, e no dia seguinte, agora isso passou, agora eu sou outra pessoa. As pessoas não vão acreditar assim. Que é isso? Como é que pode? Vai mudar assim do dia para a noite? Entende? Isso aí
Isso é uma armação. A gente seria muito inocentinho sem dizer, não, a gente acredita. Não acredita, gente. A gente não aceita isso. Mas o que vai acontecer? Lá no capítulo 9 mesmo, quando fala dessa experiência, vai dizer lá no versículo 27, que foi esse homem chamado Barnabé que vai validar aquilo que Paulo estava dizendo. É Barnabé que vai dizer assim, olha, de fato esse homem, aconteceu alguma coisa milagrosa na vida dele, aconteceu algo de estranho, é verdade, mas esse homem não é mais aquele mesmo. Ou seja, Barnabé, ele vê Paulo passando aquela situação, vê a descrença que havia com relação a ele no início, e Barnabé vai olhar para Paulo e vai dizer, não, esse camarada mudou mesmo. E aposta, né? Um modo de dizer, aposta nessa mudança, nessa transformação. Ele valida esse ministério de Paulo e vai levar Paulo perante os discípulos e vai testemunhar diante dos discípulos, dizendo, olha, esse homem de fato se converteu à fé cristã, é outra pessoa. Isso é muito difícil, irmãos, a gente dizer assim, em outras palavras, Barnabé está dizendo, eu ponho minha mão no fogo por ele. Esse homem é outra pessoa. Às vezes, a gente que é pastor, eu passo por umas experiências dessa de vez em quando, e olha, já foi tanta coisa complicada que hoje eu digo, meu Deus, que não venha esse pedido. Mas a gente vai ficando mais velho e isso aumenta. Tipo assim, o pastor liga para você, pastor Bernardino, olha, é o seguinte, a gente está querendo, às vezes é um presbítero de uma igreja, às vezes é um diácono, pastor tal chegou aqui querendo pastorear a nossa igreja, nós não sabemos nada dele, mas o senhor aí, que conhece todo mundo da denominação, vale a pena a gente fazer uma experiência com ele? Olha, gente, entende? Isso é constante, esse tipo de coisa. E aí você diz, ah sim, faça, tu abona esse negócio, teu nome está lá. Já recebi ligações há tempos atrás, esse mesmo presbítero que fez essa ligação, pastor Bernardino, pô não, meu irmão, o senhor conhecia bem aquele rapaz que o senhor indicou? É bomba. Quando fala assim, o senhor conhecia bem, tu já sentiu qual é o lance, entende? O camarada já fez alguma coisa lá que, entende? E aí você, teu nome está lá, ou seja, ele está dizendo assim, o senhor indicou, o senhor disse que era gente boa, que era gente fina, e então, na verdade, eu hoje sempre digo assim, o que o senhor acha, não sei o que, irmão, chama essa pessoa e faz uma experiência com ela, vocês, façam uma experiência com ela. Diz a ela que vai conversar 6 meses com ela lá na igreja, sei lá o que. Faz um espírito, vocês mesmos vão sentir. Eu estou fazendo assim, ó. Vocês mesmos vão sentir. Entende? Por quê? Porque é muito complicado tu dar. Não, vai. É gente fina, não sei o que, aquela empolgação. Gente boa e tal. Entende? Barnabé fez isso com Paulo. Barnabé, os discípulos não acreditavam na conversão dele, ninguém acreditava. O camarada estava matando semana passada, matando os crentes, e agora diz que agora é da igreja, que agora está dentro. Disse, deve ser algum golpe, isso é alguma coisa. Mas aí vem Barnabé, e Barnabé vai dizer assim, olha irmãos, essa pessoa aí tomou Paulo consigo e contou-lhes
como ele vira o Senhor no caminho, que ele falara em Damasco e estava pregando ousadamente em nome de Jesus. Barnabé está dizendo: olha, houve uma transformação na vida desse homem mesmo. E ajudou Paulo. É a primeira pessoa a dizer assim de Paulo: esse é uma joia de Deus. Esse é uma joia, está bruta ainda, mas vai ser lapidada e vai ser bênção para a igreja. Que aposta de Barnabé. Agora, depois que passa, a gente diz assim: ficou fácil. Todo mundo sabe quem é Paulo, mas e antes? E nem era Paulo, era Saulo, esse Saulo perseguidor. Mas esse é o ministério de Barnabé, o ministério de elevar pessoas, o ministério de fazer com que essas pessoas sejam ajudadas e ajudadas a prosseguir, a avançar. Eu fico pensando assim: qual é o pastor que não gostaria de ter um Barnabé assim na sua igreja, na sua comunidade? Qual a igreja que não queria ter um Barnabé assim no seu rol de membro, fazendo parte da sua igreja, ajudando do ministério da igreja, vendo as coisas positivas? Porque muita gente diz: isso aqui não vai dar certo, isso aqui não pode, isso aqui já foi feito, isso aqui... Aí vem um Barnabé: não, vamos tentar, gente. Não deu certo sei quando, mas agora vai dar certo. Esse é Barnabé. Barnabé foi enviado de Jerusalém para Antioquia. Por quê? O texto diz assim: tinha uns gregos lá, e gente de fala grega. Então enviaram Barnabé, né? Porque esses gregos tinham crido, né? E agora precisava de um apoio a partir do testemunho dos cristãos. Eles estavam abraçando essa fé. Barnabé então sai de Jerusalém, aceita o desafio, viajou. Ele viu a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E por que ele agiu assim? O texto diz aqui no versículo 23, olha, e 24, principalmente o 24, como era esse homem? Era um homem bom, tinha uma índole boa, era aquele sujeito que a gente diz assim hoje, um camarada resiliente. Sabe como é isso? De paz, que ajeita a situação, que arruma. O circo está pegando fogo. E calma, gente, calma, vamos nos organizar aqui, vamos acalmar os ânimos, Isso é Barnabé. É a expressão, um homem bom. É a única pessoa que Lucas diz assim, um homem bom. Procura outro, Lucas dizendo, esse é um homem bom. Não, só Barnabé. Um homem bom, um homem manso, um homem de paz, um homem de... tá pegando fogo, ele, calma, vamos apagar esse incêndio, vamos arrumar isso aí, vamos em frente, vai dar certo. Era cheio do Espírito Santo e era um homem de fé. Olha que 3 qualidades esse homem tinha: um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. E por causa disso, o que ele fazia? Exortava as pessoas e dava testemunho daquilo que Deus tinha feito. O verdadeiro nome de Barnabé, vocês vão encontrar ele para trás. O verdadeiro nome de Barnabé era José. José era o nome dele. Daí tem uma música, né? Aí eu não sei se é de Guilherme Kerr, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Pois é, Barnabé. A gente nunca cantou essa música aqui, mas é o Barnabé. O nome dele era José, e está lá atrás o nomezinho dele de José. No capítulo 4, versículo 36,
José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Por que deram esse nome de Barnabé? O próprio versículo vai dizendo. Deram o nome de Barnabé para ele por quê? Podia se chamar de José, que é um nome na Bíblia, um nome bonito, um nome que está aí, mas não. Tu não vai ser mais chamado de José, tu vai ser chamado de Barnabé. Porque Barnabé significa o quê? Aquele que exorta. Na música, na letra, é chamado de filho da consolação. Aquele que exorta, mas exorta consolando, confortando, animando. Ele era um filho da exortação, ele era o filho de exortação. Levita, natural de Chipre. Esse é Barnabé, que agia dessa maneira. Foi chamado por conta desse nomezinho, porque viram que tudo que Barnabé fazia ali no início da igreja era assim, era apoiando, era ajudando, era confortando, era ajudando as pessoas, era dando apoio para aqueles que precisavam. E tinha mais, ele se converteu e o que é que ele faz? Ele tinha umas terras, umas propriedades. E aí ele disse, sabe uma coisa? Eu vou vender esse negócio. Vendeu a propriedade e deu para missões. Porque o que esse homem vai fazer o tempo todo é missões. A gente não encontra Barnabé dentro da igreja de Jerusalém parado. Você encontra Barnabé andando de um lado para o outro. Você olha aqui no capítulo 11, 25, depois de fazer essas coisas lá em Antioquia, o que é que ele vai fazer? 25. E ele partiu para onde? Para Tarso. Para quê para Tarso? Procurando Saulo. Saulo, meu filho, vem cá. Vem cá, você vai fazer, tem uma obra aí para você. Vem cá, eu quero falar com você. É falando ainda com Saulo. Antes do grande missionário Paulo, é ele que aposta em Paulo. A gente fala muito de Paulo, a gente precisa falar de Barnabé, que é o homem que acha, que aposta, que acredita. Alguém tem que acreditar no trabalho que a gente faz. E quando a gente faz isso, a gente está apoiando a pessoa, a gente está valorizando o trabalho dela. Então ele pegou o dinheiro do sítio dele, do terreno dele, da propriedade que ele tinha, vendeu essa propriedade e disse, eu quero envolver isso na obra missionária, quero dedicar isso à obra missionária. Em Atos 15 está lá ele e Paulo contendendo com os judaizantes por conta da circuncisão. Veja que ele consegue se libertar, o que Pedro não conseguiu inicialmente, mas ele consegue pela conversão se libertar dessas práticas judaicas que não eram cristãs, dessas tradições, porque ele vai contender em Atos 15 com aqueles que queriam que a igreja continuasse praticando os ritos da circuncisão e outras coisas mais do judaísmo. E mais tarde, não só ele vai se interessar pelo trabalho de Paulo, pelo desenvolvimento daquilo que Paulo vai fazer, como também ele vai se interessar pela conversão de João Marcos, que é outra pessoa muito importante. João Marcos era sobrinho, era filho lá de uma irmã. E ele vai se interessar por João Marcos. E vai chamar, vai insistir com João Marcos, esteja junto. E aí depois João Marcos, que não tinha aquela firmeza toda, depois se afasta. Aí quando vão viajar pela segunda vez, aí ele diz, eu quero levar João Marcos. Aí Paulo diz, não, João Marcos vai com a gente não. João Marcos já abandonou a gente, já largou, estava com a gente, depois foi embora. Não tem gente que faz assim? Deixa para lá. João Marcos, Barnabé diz, não, vamos levar João Marcos. Paulo diz, eu não quero levar João Marcos não. Aí a coisa esquentou. A coisa esquentou por quê? Porque
a gente não tem sangue de barata e a gente às vezes esquenta a cabeça mesmo. E às vezes a gente fica estressado com as coisas. Quem é que tinha razão? Paulo, Barnabé? Cada um estava tendo um ponto de vista. Não, se ele nos abandonou, deixa para lá. E Barnabé, não, acho que agora a gente pode chamar ele, quem sabe, ele não ajudou no passado, mas ele agora pode ajudar. Vamos trazê-lo para junto da gente. É o homem da exortação. Paulo tinha um sangue quente, gente. Não pensa que Paulo era assim, bom dizer. Paulo era sangue quente. Paulo era um homem de Deus, mas um homem de Deus lá com seu jeito, com seu sangue quente. Tanto que na segunda carta aos Coríntios, quando o pessoal chama ele de falso apóstolo, não é pseudo apóstolo, como está lá no original, ele diz, eu estou falando umas coisas aí para vocês, eu falei distante, eu falo também na presença, se quiser vir para cá, a gente resolve. Não era fácil não. Às vezes a gente gosta de fazer aquelas coisas bem espiritualizadas, parece que só falta botar uma auréolazinha na cabeça Não tem negócio de auréola na cabeça não. É tudo gente igual nós, mas gente que se coloca nas mãos de Deus, como nós também podemos nos colocar nas mãos de Deus com o nosso jeito, não é? A gente precisa cuidar, meu Deus, me dá paciência, me dá paz, me dá sossego, me dá um jeito aí que eu possa lidar com as pessoas. Eu tenho sangue quente também, eu sou nervoso, eu sou agitado, mas Deus, me dá paciência, me dá domínio próprio. A gente precisa orar assim também. Como aquela seminarista lá da Pedra de Guaratiba, que eu dizia, vocês têm um pedido de oração? E ela dizia, tenho. Toda reunião era, quer pedir por quem? Por mim. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Que Deus me ajeite aí, porque eu sou geniosa. Toda vez essa moça pedia essa oração por ela, nunca esqueci isso. Digo, meu Deus, ela não pedia por ninguém, ela pedia por ela. Eu sou difícil. Ela dizia assim mesmo, e era mesmo, eu sabia, era difícil mesmo, era complicado, era difícil lidar com ela, mas ela tinha consciência. Isso é o mais importante, irmãos, você ter consciência de como você é, de como cada um tem consciência. A pessoa que não tem uma autocrítica, atenção, quem não tem autocrítica fica ridículo. Se você não tem autocrítica, você fica ridículo. Você pensa que está abafando e os outros, meu Deus, tem misericórdia, chegou. Tinha um colega no trabalho, quando trabalhava, que ele entrava e o pessoal, acende a luz, fechou o tempo. Quer dizer, entende? Gente difícil. Nós somos difíceis. Mas se a gente tiver consciência disso, a gente resolve as coisas. E Barnabé vai e fala com Paulo, não, vamos, teve uma desavença ali entre eles, o texto diz que a coisa foi séria, não foi assim bobagem não, foi um negócio complicado, depois vocês leem em casa com calma, mas foi um desentendimento brabo entre Paulo e Barnabé, por conta de quem? Por conta de João Marcos, que era uma pessoa que inicialmente era lá meia insegura, não é? Mas graças a Deus, né, que quando crentes passam por isso, essas coisas depois se resolvem, porque você vai encontrar mais tarde Paulo dizendo, né, que me traga João Marcos, ele vai me ser útil aqui no ministério. Olha só, é Paulo dizendo, traz João Marcos, quando você vier, traga ele para o futuro, no outro momento, mas traz ele, porque ele vai me ser muito útil. Então Paulo é aquele homem que também, reconhecido do esforço de Barnabé, reconhecido desse homem que trazia paz, não era um homem perfeito, porque ninguém é perfeito, como eu disse há pouco, nem Paulo não é perfeito, e a Bíblia não faz questão de botar ninguém como perfeito, porque não existe isso. Existe gente que se coloca nas mãos de Deus,
com o seu jeito, com as suas maneiras, com a sua forma de ser, não é? Quando você vê falar de Barnabé, só 4 livros da Bíblia falam de Barnabé, mas quando você vê falar de Barnabé lá no livro de Atos, na carta aos Gálatas, lá vai dizer que, coitado de Barnabé, entrou naquela onda de Pedro, da dissimulação, e Paulo vai dizer assim, olha, Pedro foi tão dissimulador que até o coitado de Barnabé ele conseguiu envolver naquele negócio. E aí quando Paulo chega, dá uma outra prensa em Pedro. Meu amigo, que negócio é esse? Quando está com um judeu é de um jeito, quando está com um gentil é de outro. A gente tem que ser um em todo lugar. Você é de um jeito de segunda a sexta e sábado e domingo é de outro jeito? Ah, vou para a igreja, hoje é dia de igreja. Ah, o meu vocabulário vai mudar. Pai do Senhor, irmão, não sei o quê. Que vida é essa? E dia de semana? Vai para o pau. Reclama, xinga. Ah, mas é segunda-feira. Segunda-feira é assim mesmo, dia terrível. Aí xinga. Que vida é essa? Dissimulada. Nós temos que ser, e precisamos ser cristãos e crentes todos os dias. Não é sábado, domingo de um jeito, ou domingo e dia de semana de outro jeito. Não, nós somos crentes. E Barnabé foi envolvido nessa história de Pedro também, né? Por quê? Para mostrar, a Bíblia escreve, eu creio que isso tudo está registrado para mostrar assim, era um homem bom? Era cheio do Espírito Santo? Era cheio de fé? Mas não é perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. O único que não tem defeito é o Cordeiro sem mácula, Jesus Cristo, só Ele. Nós todos temos as nossas falhas, mas se nos colocarmos nas mãos de Deus, muito podemos fazer para o seu reino, muito podemos fazer para o engrandecimento do reino de Deus. Então, nessa manhã de domingo, eu quero deixar para nós, para nossa reflexão, para nossa instrução, o exemplo desse homem Barnabé. Esse homem que sai de Jerusalém, vai para Antioquia, e vai para quê? Ajudar a igreja, exortar a igreja, para que ela não se curvasse diante das exigências legalistas da época, mas que permanecessem firmes na sua fé. E durante 1 ano e meio, ele ensinou a igreja ali acerca da doutrina. Então a gente diz assim nessa manhã de domingo, a igreja de Cristo, a igreja de Vicente Carvalho precisa de Barnabés. Gente firme, gente crente, gente animada, gente que exorta, gente que diz assim, olha, conta comigo, estou aí, quero apoiar esse trabalho, quero crescer junto com a igreja. Pessoas que sejam de confiança, amantes do trabalho, interessadas no progresso da igreja e no progresso de todas, gente que seja piedosa, que ame a Jesus Cristo, que invista em novos talentos, como Barnabé investiu em Paulo, como Barnabé investiu em João Marcos, como Barnabé investiu em tantas outras pessoas. Gente que deixe-se usar pelo Espírito Santo de Deus, que seja cheia de ânimo para animar a igreja para o crescimento do seu reino. Que Ele nos abençoe. Amém.